Existem livros antigos, esquecidos no tempo, mencionados nas Escrituras, mas que desapareceram da história. Um deles é conhecido como o Livro de Jasher, ou Livro do Justo. Mas o que ele continha? Por que foi ocultado? E o que ele revela sobre os primeiros dias da humanidade, os anjos caídos e os segredos enterrados do Gênesis? Prepare-se para mergulhar em um dos textos mais polêmicos e misteriosos da antiguidade. O livro de Jasher é citado 2 vezes na Bíblia, em Josué 10:13 e 2 Samuel 1:18. Mas esse livro não está na Bíblia que conhecemos hoje. A palavra Jasher não é um nome próprio. Em hebraico, significa justo. Portanto, seria o livro do justo ou dos justos. Alguns estudiosos acreditam que fosse um registro antigo de canções, batalhas e eventos heróicos, preservado pela tradição oral. Mas não se confunda, há vários livros com o nome Jasher. O mais conhecido é o que foi traduzido para o inglês em 1840 por Moses Samuel, a partir de um manuscrito hebraico alegadamente copiado de um original perdido no século XIII. Esse texto contém 91 capítulos e oferece relatos mais longos e detalhados dos eventos do Gênesis e Êxodo. No entanto, há teólogos que consideram que o verdadeiro livro de Jasher foi perdido para sempre e que o texto que temos hoje é apenas uma tentativa de reconstrução com base em tradições orais e outros escritos apócrifos. O livro de Jasher reconta a história da criação e dos patriarcas com muito mais detalhes do que o Gênesis tradicional. Ele fala, por exemplo, de Eva chorando por 100 anos após a morte de Abel, de Adão vagando todos os anos até o portão, do Éden orando pelo perdão de Deus, de como os filhos de Caim fundaram cidades e aprenderam a usar metais, criando armas e instrumentos musicais. Jasher também detalha os gigantes, as guerras antigas e as alianças proibidas entre anjos e mulheres. Tudo isso com uma linguagem quase profética, como se avisasse o leitor moderno de que os dias de Noé podem retornar. Uma das partes mais intrigantes do livro é como ele detalha a vida dos patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, de forma muito mais dramática do que na Bíblia tradicional. O livro descreve como Abraão destruiu os ídolos de seu pai Terá e foi confrontado pelo rei Nimrod, sim, o mesmo construtor da Torre de Babel, e como quase foi lançado numa fornalha ardente por se recusar a adorar deuses pagãos. Fala também de Esaú vendendo a primogenitura com mais detalhes, incluindo uma narrativa de medo, fome e manipulação. E revela que Jacó não apenas lutou com um anjo, mas que a luta teve implicações cósmicas no destino de sua descendência. O livro também toca em temas tabus, como o luto de Eva após a morte de Abel, como Adão viveu 930 anos em profunda tristeza, visitando o portão fechado do Éden todos os anos, e como os filhos dos homens começaram a brincar com o poder dos nomes sagrados, corrompendo o que era santo. Um dos maiores motivos para a exclusão do livro de Jasher da Bíblia é o seu conteúdo ousado, que mistura relatos históricos com elementos místicos e proféticos. Ele não apenas contradiz a cronologia tradicional de Gênesis, mas também sugere que existiam linhagens humanas e civilizações pré-diluvianas com sabedorias proibidas, que desapareceram com o grande cataclismo. Muitos líderes religiosos no passado o consideraram perigoso, porque ensinava que anjos vieram ensinar magia e metalurgia aos homens. Revelava que a construção da Torre de Babel não foi apenas rebelião, mas um ato de guerra espiritual contra os céus, e mostrava que até mesmo os patriarcas mais puros cometeram erros graves e rituais misteriosos. Hoje, o livro de Jasher é estudado por pesquisadores bíblicos alternativos, místicos e esotéricos, grupos ocultistas e estudiosos da Cabala.
Eles acreditam que esse livro guarda chaves simbólicas escondidas sobre os dias de Noé, o papel de Caim como arquétipo do construtor de cidades, e a ideia de que a verdadeira história da humanidade foi reescrita após o dilúvio. Muitos o conectam com outros textos ocultos, como o livro de Enoque, o Testamento dos 12 Patriarcas e os rolos do Mar Morto. Para esses estudiosos, o livro de Jasher seria uma peça fundamental para entender a guerra espiritual que se travava antes mesmo de Moisés nascer. E você? Acredita que o livro de Jasher é um registro histórico verdadeiro? Ou seria apenas um texto apócrifo cercado de mitos e lendas? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se para não perder os próximos mistérios bíblicos. Até o próximo vídeo.